nosso estudo. Pedir para que nosso irmão Henrique faça uma oração a Deus para abençoar nosso estudo da confissão de fé. Agradecemos todos, sabemos que, de certa forma, chegamos aqui no Egito e queremos tornar para casa mais acrescentados da palavra, mais acrescentados da semente, que é o teu evangelho, para assim vivermos todos os dias, primando pela tua palavra, primando por ser salvo na terra de Deus. Que a sua palavra seja atrapalhada e caia nos nossos corações como um coração fértil e elimine para que possamos sair aqui mais ricos, cheios, alegres, felizes na tua palavra, para que possamos viver com mais discernimento, com mais conhecimento sobre ti, para que possamos também, papai, assim como tem as suas escrituras, assim como o apóstolo Paulo viveu, mas nos alegrando e nos lembrando sempre que a nossa alegria é viver para o teu louvor, para a tua glória, para a tua honra, e que ainda que possamos passar por momentos difíceis, que possamos nos alegrar, porque sabemos que o Senhor é soberano, o Senhor está no controle. Abençoa, meu Pai, esse estudo, guia o nosso conformário, e dá clareza para trabalhar aquelas escrituras e nos ensinar sobre ti, sobre aquilo que foi em ti. Amém. Amém. Irmãos, vamos dar sequência ao nosso estudo da Confissão de Fé Batista de 1689, Confissão de Fé de Londres, que é a confissão de fé que nós adotamos. Eu sempre digo aos irmãos, principalmente aqueles que nos visitam, que não é a palavra de Deus, tá? Que não é inerrante, infalível, somente a palavra de Deus é. Mas é um bom mapa teológico, um bom guia, para que a gente aprenda sobre doutrinas da palavra de Deus, verdades bíblicas fundamentais, né, para a fé, sobre como nós devemos compreender algumas coisas a uma boa ótica da teologia bíblica. Tá? Então, digamos que aqui é um GPS da Bíblia, que vai nos ajudar a compreender as doutrinas mais importantes. E nós ainda estamos no começo, dá para ver que ele é bem robusto, que se a gente for tratar detalhadamente, tá? Enquanto tiver domingo, a gente tá aí, tá estudando a confissão de fé. Não é? E se for necessário, se Deus permitir que mais à frente a gente possa fazer até divisões de classes, melhor ainda. Tá bem? Então, nós estamos estudando as Sagradas Escrituras, e agora a gente chegou no 5º parágrafo. O 5º parágrafo ainda do capítulo 1. Esse é um capítulo muito robusto devido à sua importância. Não é? Porque quando a gente trata da palavra de Deus, muitas perguntas surgem. Como foi desenvolvida? Quem escreveu? Por que escreveu? Como podemos ter certeza que é a palavra de Deus? E quem disse que tal livro é da palavra de Deus, outros dizem que não é. Não é? Todas essas coisas, elas são importantíssimas para que a gente tenha um pleno conhecimento, não só do conteúdo bíblico, mas de como ela chegou até nós. Tá? Então isso é muito importante. E é isso que nós temos visto semanalmente. Eu quero dizer para vocês todos, principalmente para os que nos visitam, que esse momento é um momento de interação mesmo. Podem perguntar, caso venha alguma dúvida, tá? Sintam-se à vontade para isso. Se eu não souber responder, eu pesquiso depois e depois respondo. Se eu conseguir também. Mas vamos lá. O 5º parágrafo do capítulo 1 diz o seguinte: pelo testemunho da Igreja de Deus, podemos ser movidos e persuadidos a ter em alto e reverente
apreço às Escrituras. Isso é verdade. O testemunho da igreja nos faz amar as Escrituras, né? Porque a igreja o tempo todo fala da palavra de Deus como uma coisa muito bela. A santidade do assunto, a eficácia da doutrina, a majestade do estilo, a harmonia de todas as partes, o propósito do todo, que é dar toda glória a Deus, a plena revelação que faz do único meio de salvação para o homem e muitas outras excelências incomparáveis e perfeição completa são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia serem elas a palavra de Deus. Então, observe. Todas essas coisas nós usamos como argumentos. Isso é uma grande verdade também da palavra de Deus. Quais são os argumentos? A Bíblia fala de coisas muito santas. Você não consegue, de fato, se você compreender o conteúdo, você não consegue dizer, esse é um conselho mau que a palavra de Deus nos dá. Quando ela relata atos históricos maus, esses atos são relatados como atos maus. Há uma santidade no conteúdo que ninguém diz, isso aqui é mau, é sujo. Não tem isso na Bíblia. Outra coisa, a doutrina ela é muito eficaz. Ela é muito aplicável. O estilo da escrita é majestoso, é puro, é bonito. E um dos argumentos mais usados, né, na apologética, na defesa da fé, na defesa das escrituras, é a harmonia de todas as partes. Dezenas de escritores bíblicos, séculos e mais séculos de escritos, por volta de 3.500, um período de 3.500 anos, mais ou menos, a Bíblia foi escrita. Não é? Quer dizer, a Bíblia chega até nós hoje, né? Mas de escrito por volta de 1.500 anos, perdão, irmãos. A Bíblia foi escrita. Dezenas de autores. E você não encontra uma contradição, de fato. Todas as aparentes contradições que os homens descobrem por aí são só aparentes. No exame mais profundo, vê-se que não há contradição alguma no conteúdo bíblico. Há uma harmonia no escopo, no conteúdo. O próprio propósito das escrituras, que é atribuir glória a Deus e não a homens, revela que os escritores não tinham a intenção de arrogar para si glória, mas de entregar glória a Deus. Isso é uma coisa incrível. A plena revelação que faz do único meio de salvação para o homem. É a Bíblia que nos diz, olha, é assim que as pessoas são salvas. Por meio da graça, inclusive. E muitas outras coisas excelentes, incomparáveis. Há uma perfeição nos argumentos. E todas essas coisas, elas evidenciam que a Bíblia é o quê? A palavra de Deus. Aquele que já se aventurou nessa linda missão de mergulhar nas Escrituras, de buscar o conteúdo dos textos, de ver como coisas que lemos hoje aqui em Gênesis estão ligadas a verdades eternas e espirituais que se concretizam em Cristo séculos e mais séculos depois, que chegam até nós e são aplicáveis para nós do mesmo jeito. Todas essas coisas evidenciam que a Bíblia é a palavra de Deus, que não é um mero escrito humano, apesar de ter sido escrito por homens, não é um escrito meramente humano, puramente humano, mas que provém do Deus Todo-Poderoso. Mas sabe o que é interessante que os autores da confissão dizem, além disso tudo, que são grandes verdades? É que, contudo, a nossa plena persuasão, ou seja, aquela persuasão, aquela aceitação que é do coração, da mente, que é profunda, e a certeza quanto à sua verdade infalível, ou seja, a certeza perfeita de que a Escritura, o seu conteúdo não falha, que ela tem uma autoridade divina, ela não vem da análise dessas coisas, meus irmãos. Ela não vem do intelecto, de nós conseguirmos perceber a grandiosidade desse escrito. Porque muitos homens ateus, homens que não servem a Deus, conseguem admirar a Escritura como sendo um rico e vasto livro. Mas a aplicação eficaz em nossas vidas, do conteúdo dela, a aplicação nos nossos corações de que ela é infalível e de que nós podemos confiar nos seus propósitos, nos seus conselhos,
ela é obra da operação interna do Espírito Santo em nossos corações, que pela palavra, como a confissão diz, que pela palavra e com a palavra testificam em nossos corações. É muito incrível tudo isso. Apesar da escritura, um homem comum poder analisar, perceber o escopo, o conteúdo de todos os livros, 66 livros, perceber a perfeição, a transição do antigo para o novo, as sombras no antigo, a concretização no novo. Apesar de homens comuns conseguirem perceber verdades, debater a filosofia bíblica, a ética cristã, entre tantas outras coisas, antropologia bíblica, coisas profundas, ainda assim, a eficácia plena para a salvação, ela não vem do intelecto humano. Na verdade, é o próprio Deus. Lembra que eu disse que tudo ia encaixar, né? O nosso momento litúrgico com o texto de Romanos 8,15, com a pregação sobre a soberania de Deus e agora com a autoridade de revelação do Espírito Santo. É o Espírito Santo, irmãos, que quando habita em nossos corações, revela essas verdades e aplica elas em nossa mente, em nossos corações. Isso é incrível. Isso é incrível. Porque nos diz que só mediante o Espírito podemos entender isso. Também nos diz uma coisa, que não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Também nos diz uma coisa, que não é necessário que as pessoas sejam os maiores doutores em teologia, os mais versados nos idiomas originais, no que quer que seja, para crer no conteúdo. Basta apenas que o Espírito de Deus revele o coração do mais pequenino servo e ele vai crer. Isso é muito belo. Isso é muito belo. Explica, né, Mário? Porque as pessoas que não são alfabetizadas, muitas vezes, eles conhecem, sabem muita coisa, né? Não só que sabem, mas que creem. Essa parte principal do crer. Não é? Eles creem por quê? Porque é o Espírito Santo. Então não tem a ver com a sabedoria, não tem a ver com os títulos acadêmicos, não tem a ver com a potência intelectual do homem. Se fosse, tanta gente não ia poder, né? Já excluiria boa parte das pessoas, né? E de um modo muito incrível, a gente vê que o relato da Escritura é justamente o contrário. É Deus escolhendo os pequenos. Né? Não os sábios, não os grandiosos, mas os pequenos. E assim ele revela o seu poder. E de modo muito interessante, a Escritura ela é extremamente profunda. Apesar de Deus escolher muitas pessoas, como nós pequenos, a Escritura ela é muito vasta, muito profunda. Isso é incrível, a bondade de Deus, os seus decretos, a perfeição da sua obra é maravilhosa. Então, temos aqui alguns textos, né, que trazem as referências para isso, para ver se de fato isso que os autores da Confissão de Fé disseram é verdade. Porque se não for, a gente tem que rejeitar. Se a Escritura não confirmar essas coisas, nós temos que rejeitar. Tá? Então, João 16, de 13 a 14. Letícia, pode fazer essa leitura? Tá aí impresso já, ou tá... Me presta aqui, queridinha. Não, tá aqui no... Ah, sim. Porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os guiará em toda a verdade. Ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que ouviu e anunciará a vocês as coisas que estão para acontecer. Ele glorificará porque vai receber do que é meu e anunciará isso a vocês. Amém. Então, olha, a própria Escritura dá testemunho dessas palavras da confissão de fé. Quem é que testifica, quem é que prova a verdade em nossos corações? O Espírito da verdade. Até a conotação usada por Cristo é que ele é o Espírito da verdade. Nós sabemos que é o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que aplica a verdade em nossos corações. Não só aplica, como nos guia na verdade. Ele os guiará em toda a verdade. Isso é muito incrível, meus irmãos. Mostrando que a obra da revelação interna, a Escritura é a revelação externa. A revelação escrita, onde todo mundo pode chegar e ler. Todo mundo que tem acesso a uma Bíblia pode simplesmente chegar e ler.
Não é só crente que consegue abrir e fazer a leitura. Qualquer um consegue. Mas a revelação, a iluminação interna, a aplicação das verdades em nossos corações, ela só pode acontecer por meio do Espírito da verdade, que nos guiará também em toda a verdade. Não só ele revela, aponta a verdade, nos mostra a verdade, mas nos faz transitar por ela, guiar-nos por ela. Isso é muito incrível. Pode falar, meu. Parece que é coincidência, né? Ontem, o grupo da família lá, nossa prima minha que mora no Rio Grande do Sul, e elas. Uma delas colocou que foi dia da avó, né? Aí disse que a avó e Jesus e Joaquim e Santana, né? Aí eu perguntei, né? O que tem na Bíblia isso, né? Eu provoquei, né? Uhum. O que tem na Bíblia que o nome da avó de Maria, ou de a mãe de Maria, os pais eram Joaquim e Santana? Aí fica todo mundo, né? Não sei, sabe? Não tem. Aí eu falei assim, não tem na Bíblia. Aí minha mãe, tem no livro apócrifo. Minha mãe está falando, tem livro apócrifo lá, não sei o que. A igreja católica sempre foi a igreja católica, não aceita esse livro. Aí peguei lá o concílio lá que está escrito lá que são os livros que são aceitos. Né? Ah, mas não importa, o que importa é que a mãe, a avó de Jesus, assim, mas se não está na Bíblia, é porque Deus não quis revelar, para justamente não virar ídolos. Isso. E aí alguém fala, assista um filme de Maria na Netflix. Aí eu vou lá e falo assim, a Netflix não é palavra. Não é verdade revelada. Nem a Bíblia. Aí alguma fez assim, eu tenho até uma Bíblia aqui de minha tia, não sei o quê, mas eu não consigo entender muito. Aí eu coloquei esses textos assim, coloquei alguns que falavam que quem dá o entendimento é o Espírito Santo. De fato. Aí assim, minha dúvida, qual o próximo passo que a gente dá para poder, né, levar... Perfeito. Né? Até assim, eu sugeria, vamos fazer um grupo no Meet, vamos fazer perfeito. estudo bíblico pra gente conversar. Ninguém até agora respondeu, né? Esperando ainda ver se alguém se... Assim, mas qual o próximo passo pra gente ficar parecendo que a gente nós somos iluminados, Isso. o Espírito Santo, ele não tem, Perfeito. sabe? Perfeito. Fica parecendo que nós somos maiores. Para não dar um ar dignóstico, né? De quem recebeu a iluminação assim especial. Bom, o próximo passo é fazer aquilo que Jesus nos ensina a fazer. O que é que Cristo nos ensina a fazer? Forme discípulos. Então, isso é muito importante. Tem a ver com a pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho está na Escritura e tem a ver com a nossa missão. São três coisas, né? Escritura, operação do Espírito, a nossa missão. Essas três coisas estão juntas. Quando Jesus diz, vai e forme discípulos, né? Ou pregue a toda criatura, pregar o quê? Qual é o conteúdo da pregação? Escritura. Quem é que aplica no coração dos homens? Espírito Santo. Por que isso é importante? Porque a obra, a missão é delegada a nós, os crentes, para fazer isso. E sabe o que acontece muito? É muito importante, viu? Não estou criticando isso. As pessoas convidarem pessoas a ir à igreja. Vamos à igreja. Conheçam. Venham ver o que é cultuar a Deus, louvar ao Senhor, cantar ao Senhor. Ouvir a pregação, isso é muito bom. Mas a gente tem que saber que o evangelismo não é dizer só leia, isso faz parte também. Incentivar a leitura, até porque hoje as pessoas têm acesso, no passado não se tinha, né? Mas hoje tem acesso. Aplicativo de Bíblia, falou. Perfeito. Tem várias versões que são mais fáceis de ler. Isso. Né? Não, isso faz parte da nossa missão. Tem coisas que Deus colocou lá. Isso, faz parte da nossa... Assim, eu e ela tentamos, né? Isso. Faz parte da nossa missão, de facilitar, de ser essa ponte. Mas é importante que a gente não seja só isso. Não é? Algumas pessoas acham que o evangelismo é só dizer, vamos para a igreja tal dia. Vá para a igreja, ou lê a Bíblia. Perfeito. Aí é que tá. É nós que somos... Agora o Espírito Santo faz a parte. Exatamente. Nós somos chamados para sermos isso. A gente insiste mais? Boa pergunta. A questão está no bom senso. A questão está no bom senso. A questão está no bom senso. Existe um limite. Existe um limite que a gente trata com as pessoas. A gente vai lá e diz, palavra de Deus, pode até motivar, né? Dizendo assim, olha, a palavra de Deus, esse texto é muito interessante da palavra de Deus. Cria essas curiosidades. Ele fala sobre isso. Às vezes é um texto que muita gente que até conhece, mas não sabe o significado desses textos que estão na boca do povo, né? Então o que quer dizer que o Senhor é meu pastor e nada me faltará?
Né? Será que Deus é uma prateleira de mercado que a gente pode ficar só buscando as coisas? Será que é isso que o texto diz, né? Gabriel, eu sei que Gabriel falou sobre isso aqui na quinta-feira. Então, o que é que diz Salmo 23, que é um texto muito conhecido? A gente traz essas curiosidades e explica o texto, ela diz isso. E aí você vai vendo, né, se a pessoa ela é receptiva ou não. Chega um momento, se a pessoa se tornar arisca, enfim, você não tem o que fazer, não vai? Eu acho que João é um livro excelente. Talvez não por completo, mas algumas partes são importantíssimas de João. Não é? Os evangelhos, em geral, são muito importantes. Algumas pessoas elas já têm uma compreensão dos evangelhos e talvez ir para alguma carta seja mais sábio. Mas é uma questão o formar discípulos é isso que Jesus ensina. É você estar com a pessoa e conversar com ela, entender. Por isso que eu não sou contra aqueles evangelismos de rua, de entregar panfletos, isso é importante, tá? Mas eles não são tão eficazes quanto o nosso evangelismo do dia a dia. Nosso evangelismo do dia a dia é esse que a gente está com a pessoa todo dia, ela vê o meu procedimento sendo transformado pela escritura, e nós falamos com ela hoje, isso, e amanhã. E aí eu conheço a pessoa e vou, de acordo com o que eu conheço a pessoa, ensinando a ela, formando discípulo. Isso é importantíssimo. Nicodemos, ele fala que uma forma boa de pregar a palavra é mostrar a pessoa o quanto ela é pecadora, o quanto ela não consegue por ela mesma ser salva, mostrar Exatamente. Deus, mostrar que ela é miserável, que ela precisa Exatamente. disso, e depois apresentar a salvação. Exatamente. Claro que você não precisa dizer assim, você é miserável, né? Tem os modos, né? Claro que não. Essa questão de como colocar o evangelho na prática, né? Isso. Como usar a sabedoria que Deus nos dá para estar levando essa pregação. Uma das conversas que mais... Isso. Olha, tem uma coisa muito interessante sobre isso. Parece que a gente está saindo do tema, mas não está, irmãos, porque é sobre as Sagradas Escrituras. O conteúdo que é dito é sobre as Sagradas Escrituras. Né? E aí, se eu não me engano, não sei se foi o Riley, eu não vou lembrar agora o teólogo, ele fala assim que existem duas formas muito interessantes de a gente se chegar às pessoas. Uma é oferecendo um favor, uma ajuda, quando você é uma pessoa necessitada. E a outra, que é mais interessante ainda, é você pedindo um favor. Quem faz isso é Cristo, né? Quando ele chega para a mulher samaritana. Ele tinha a intenção de ensinar ela. Mas o que ele faz é pedir um favor. Eu tô com sede, eu preciso de água. Você pode me dar água? E aqui ele espanta aquela mulher. Ela era uma samaritana, ele era um judeu, tinha uma barreira, né, geográfica muito forte, cultural muito forte. Ela era mulher, ele homem. Isso não era comum, as pessoas isoladamente se tratarem assim, até alguns poderiam até considerar indecente. Jesus pede água. Isso é tão interessante que quando os discípulos voltam, eles ficam espantados de ver Jesus conversando com ela. E ao pedir água a ela e ver a reação dela, que ele vai dizer, olha, eu tenho água que você não consegue tirar com esse pote aí. E a água que eu tenho mata a sede pro resto da vida. Então, uma forma interessante de chegar às pessoas. Ter estratégias não é uma coisa má. O problema é quando é estratégia pela estratégia. Né? Quando é a estratégia para você pregar o evangelho com fidelidade, é importantíssimo. Quando apresenta... Então, pedir um favor, saber se achegar às pessoas com sabedoria, com delicadeza, com amor, com o intuito de fato, formar discípulos e não de ser arrogante, né? Como, infelizmente, às vezes a gente pode ser movido por esse senso, né? Quando as pessoas se tornam um tanto rebeldes, né? Às vezes a gente se sente, poxa, eu queria fazer o bem àquela pessoa, que... aí dá vontade de querer revidar. Não é isso para ser feito, tá? Então, ter estratégias, pedir um favor ou oferecer um favor é um modo muito interessante de se achegar às pessoas para formar discípulos. Pode falar, Henrique. Quando eu falo do evangelho, né? Eu sempre vejo de que forma, entre aspas, a porta da pessoa está aberta. Às vezes ela está aberta, às vezes não dá tanto. Se não dá tanto, eu chego de um jeito, se dá mais, eu já falo de um jeito mais, né? Aí teve uma vez, ontem até, né? E a minha, porque tem gente que realmente é flutuante às vezes, né? Sim. Aí quando eu fui reagir de maneira flutuante, eu vi que não ia ter uma promoção muito boa do evangelho, ia ser só uma discussão de ego. Eu peguei e falei, não, eu entendo, tá, mas na minha, evidentemente não é assim, né? Por exemplo, foi a questão de Maria, né? Aí
ela pegou e falou, que se fosse Maria, Jesus nem existia. Só que aí eu peguei, fiz uma risadinha, né? Só que tipo, foi no celular, né? Aí eu peguei, tá, beleza. Tipo assim, é engraçado, né? Como a falta de concepção. Tipo assim, ela meio que colocou Maria como divindade, entendeu? Não, meio não, ela colocou, né? Como se Deus não fosse soberano, entendeu? Tipo assim, Deus é soberano. Se ele quisesse nascer. Ela foi usada por Cristo, mas essa questão de... Até porque Jesus é eterno, né? Essa questão de analógica não limita Deus. Deus, ele é. Ele é, Isso. apesar de Maria, ele é, apesar de todo mundo. Aí eu peguei, usei também, eu peguei e falei, não, meu entendimento é que Deus, ele é, apesar da gente, ele é, apesar de Maria foi usada como instrumento, assim como... Aí eu peguei e falei, assim como antes de Maria vieram os profetas, né, já preparando João Batista e tal, que o Messias viria, né, aí eu peguei e falei de maneira educada, mas também por fim ali, porque eu vi que, como o irmão Gustavo falou, escama, né, aí eu peguei e falei, beleza, me mantive ali. Aí teve outra situação também com um amigo meu, e esse já também, da mesma linhagem, né, católica, só que, tipo assim, meio que um secretismo, mistura com algumas coisas da novela e tal, tudo. Aí eu peguei e só fiz perguntas, né, das solas, né. Falei, não, você acredita que a escritura é a palavra de Deus? Sim. Você acredita que é pela graça e não porque a gente merece? Que, sim. Acredita mediante a fé? Tá? Sim. Só os Cristo também sim. Aí você acredita que agora é somente para Deus? Aí essa foi a última pergunta, e ia fechar 5 solas já. Aí ele falou, não, pô, como não? Você acredita nisso tudo e disse, aí na Bíblia tem que dizer toda glória, aí não, mas eu não acredito que ideia toda glória, não sei o que. Aí eu falei, não, É que você não acredita em um, desmonta todos os outros. não fez sentido no final. É. Aí eu peguei e falei, justamente, ó, inclusive, né, não sei, as pessoas, eles, né, irmã Dulce e tal, que eles enaltecem, eu acho que os próprios viveram para Cristo e não para si mesmos, assim, para serem enaltecidos, né, no seu contexto aí. Eu vi, né, a minha avó muito católica, ela me colocou para assistir um filme do Padre Pio. Aí tem uma cena interessante, o próprio Padre Pio chegou numa situação e estavam vendendo a imagem dele, né, e ele chegou revoltado, né, bagunçando tudo, assim, eu falei, entendeu? Tipo assim, o próprio... Sim. Então, a questão das estratégias, ela é isso, é você conhecer a pessoa. Tem pessoas que você tem que partir para apologética, que é justamente isso. Você fez aí o método socrático, né? Saiu fazendo perguntas à pessoa até ela se enrolar. Só que faltou a definição, né? Quando a pessoa se enrola, é para ela entender. Então eu errei, né? Que é uma questão lógica, simples. Mas infelizmente o nosso meio não é acostumado com lógica. Mas assim, aquela questão, você conhece a pessoa. Irmãos, a nossa vida ela deve ser intencional de pregar a palavra de Deus, tá? Quem revela, está muito claro aqui no nosso texto, é o Espírito Santo. Nosso objetivo é pregar. Só que até a gente romper essa barreira para conseguirmos pregar, às vezes a gente tem que dar alguns passos. Esses passos, meus irmãos, são passos de vida intencional, de vida piedosa também. A gente vive para a glória de Deus também, quando a gente às vezes não vai conseguir pregar para a pessoa, mas você senta com a pessoa e ouve o que ela tem a dizer. Às vezes ela quer falar da vida dela, você deixa ela se abrir, você ganhar confiança. Não, isso não é para ser no sentido, como é que eu posso dizer? É não só técnico, mas assim, para não parecer uma malicioso, porque de fato nós devemos ter esse sentimento pelas pessoas. E essas coisas, né, esse cuidado que nós devemos ter com as pessoas, de ouvir, de tentar compreender, vai nos ajudar depois. Às vezes a oportunidade não é pregar naquele dia. A oportunidade naquele dia de você ouvir a pessoa. Oi? Não, mas eu entendi pelo contexto, mas assim. A conexão é. Você vai conseguir, como Isa falou ontem, o gatilho. Porque todos esses cursos que a gente faz de desenvolvimento humano, que eu fiz vários, inclusive, você tem como aplicar na Bíblia. E aí que a gente aplica o que é rapó. O problema é que quem aplica para prosperidade. Isso. Você tem como aplicar, né? É porque, na verdade, é bíblico, né? É um conceito bíblico, né? De você, de fato, amar as pessoas, se aproximar delas, mostrar um interesse real para poder viver para a glória de Deus. Deixa eu falar, meu irmão, que estava aqui inscrito na fala. Normalmente as pessoas ela têm a visão da meritocracia, né? De, tipo assim, de achar que merece as coisas. E uma pregação que eu vi do Augusto Nicodemos,
que a forma como ele chegava na estrada para evangelizar era mostrar os 10 mandamentos. Isso. É o que Letícia falou, né? Que Mostrar os 10 o mandamentos. 10º mandamento é o confronto final, né? Aí, Quando tipo você diz, assim, eu não faço nada disso, mas você cobiça. Aí, Então você tipo faz. assim, aí começava a entrar na profundidade daqueles mandamentos e a pessoa via que a lei a condenava. Que ela é Que ela- indesculpável. Exatamente. Perfeito. Isso é uma forma, né? Interessante. Então a gente deve ter, sim, ser guiado por essas estratégias, não como se fossem estratégias humanas, não como se fossem estratégias usadas aí nos meios empresariais, mas estratégias santas. Ainda que a gente não consiga, ainda que a pessoa não se converta, fizemos a nossa parte de amar o próximo, ao ouvir, ao dar um bom conselho, ao pregar quando conseguirmos, mas sabendo sempre disso. Nós jamais, pelo nosso argumento, por melhor que seja, por mais verdadeiro que seja, aplicar o método socrático de perguntar: você crê nisso? A pessoa sim, e nisso, sim, e nisso, sim. Quando chega no final, diz não, então desmonta tudo. Por mais verdadeiro e lógico que seja, qualquer um que estudou um pouquinho de filosofia vai conseguir compreender isso. Ainda assim, ah, isso só será efetivo na vida daquela pessoa. A pregação do evangelho só será efetiva se o Espírito Santo iluminar. É aí que está o evangelho. Se o Espírito Santo tirar as escamas, a gente, com o melhor argumento nosso, não pode tirar escama nenhuma. Deixa eu dar um exemplo. Essa que eu falei da mulher samaritana, né? Sabe o que aconteceu naquele texto? Ela larga o cantil dela lá. E é dito que quando Jesus confronta ela, você teve 5 maridos, né? O que tem agora não é seu, né? Já teve 5, e aí o que tem agora que você vive nem é seu, você está em adultério. Sabe o que aquela mulher faz? Ela não fica revoltada, não. Porque, sabe por quê? Porque naquele momento o Espírito Santo tirou as escamas dela. Ela não tinha quase nenhum entendimento sobre quem era Cristo. Ela larga o cantil, ela vai até a cidade. E sabe como é que ela evangeliza as pessoas? É o evangelismo, eu acho, mais fraco que eu já vi na Bíblia, em termos de argumento. Ela diz: eu vi um homem, descobri um homem que diz tudo o que eu faço. E eu acho que ele é o Messias. Será que ele é o Messias? Aí você pensa, quem é que vai se converter com uma pregação dessa? Ele disse que uma multidão saiu de Samaria para encontrar Cristo. E depois aquelas pessoas deram testemunho. Pode ler o Evangelho de João. O testemunho deles já não é mais pelo que você disse, mulher. É porque nós temos visto e crido que ele é, de fato, o Filho de Deus. E eles ficam alguns dias sugando de Cristo. Veja, isso é incrível. Para você ver que não é pelo argumento nosso, aquela mulher convenceu aqueles homens. Quer dizer, ela não, né? O Espírito Santo convenceu com o argumento mais fraco. Eu tenho um amigo que ele, um pregador, ele disse que o pregador mais fraco da Escritura é João Batista, né? Que dizia: arrependam-se, é chegado o reino de Deus. A pregação dele era só essa. O reino de Deus está chegando, arrependam-se, raça de víboras. Aí uma multidão ia ver João Batista no deserto e ser batizado. Ele não tinha um argumento, ele não falava da cruz porque ele não sabia como seria a cruz. O Espírito Santo desceu e ele falou assim, arrependam-se e vocês não serão batizados, né? Em nome do Pai, do Filho, exatamente. Lá em Atos 2. Em Atos 2, exatamente. Então, assim, é incrível como o nosso papel tão somente é pregar. Claro que vamos usar a sabedoria que Deus nos dá. A Bíblia é repleta de sabedoria para que a gente use nessas coisas, mas a gente deve ter ciência disso. A aplicação da verdade no coração dos homens pertence ao Espírito Santo, somente. Mas é uma metáfora justamente isso, né? Eu não sei se é. Fabiano falou que assistiu o filme, nunca imaginou que Era cristão. Tem a ver com Cristo. Tipo assim, eu assisti antes de me converter. Quando eu me converti, entendi que ia Aí fez sentido, né? Aí eu falei, caramba, é verdade, o Lázaro, Deus e tal, tudo mais. Eles falam Das analogias. Eu lembro de uma frase da Agostinho, né? Que falava que vai para o evangelho se preciso fale, né? Eu acho que o mais eficaz é a gente viver o que a gente crê e as pessoas naturalmente vão vendo esse Deus que a gente serve, vão se interessando. Claro que isso é só uma forma retórica de dizer que a gente tem que, mas de fato a gente tem que pregar, a gente tem que falar, viu? Senão não vão ouvir se não tiver quem pregue. Minha conversão em 2017, mais ou menos assim, né? Quando eu comecei a entender Cristo e buscar de maneira relacionada assim, eu tive um amigo, né? Cadu e tal. Aí foi um ano, assim, convivendo com ele de segunda a sábado, né?
vendo assim a minha postura que eu tinha e a dele que ele tinha assim, com relação ao que ele tinha com Sim. Deus. Aí por muitas vezes eu falei, poxa, quão ridículo foi minha postura nessa situação, e mesmo assim ele continuou sendo meu amigo, todo mundo presente e tal. Às vezes eu percebi ele apreciando a natureza assim, e refletindo sobre a criação. Para mim isso é uma coisa muito distante. Entendi. Para mim, eu julgava como uma coisa de um cara meio estranho, né? Meio doidinho. Eu falei, pô. Aí depois eu comecei a entender que era a profundidade da relação dele com Deus. Aí depois de um ano e meio, que aí eu fui. Perfeito. Exatamente. Nós fomos chamados para isso, para viver, para que as pessoas vejam que temos um relacionamento com Deus e para pregarmos, para expor esse relacionamento, o que nos faz ser diferentes, o que nos faz ser transformados, né? A outra referência que nós temos é 1 Coríntios 2, 10 a 12, que diz assim: Deus, porém, revelou, eu até botei em negrito, acho que dá para ver, a gente vê essa relação com essas palavras. Deus, porém, revelou, olha a ação de Deus, revelar isso a nós por meio do Espírito. É por meio do Espírito, ou seja, é Deus, Espírito, que habita em nós, que nos revela. Porque o Espírito sonda todas as coisas, botei em negrito porque é justamente essas coisas que ele nos revela, até mesmo as profundezas de Deus. Essa profundeza que o homem não tem como acessar pelo seu próprio intelecto, pela obscuridade das escamas que o cegam, quem revela é o Espírito Santo. Pois quem conhece as coisas do ser humano, a não ser o próprio espírito humano que nele está? Sim. Assim, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Qual a conclusão disso? Que se a gente só pode conhecer as coisas de Deus, seus decretos, seus propósitos, a sua salvação por meio do Espírito. É aí que Paulo escreve: e nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então só é possível, irmãos, conhecermos as coisas que nos foi dada gratuitamente, por meio da graça. Só é possível crer, ou seja, ter fé nisso e ser salvo, se pelo Espírito nos for revelado. Somente assim é possível. Não há como conhecer o Senhor sem a presença do Espírito Santo. É justamente ele que nos revela as profundezas de Deus. Em 1 João 2, 20 e 27, a gente lidou com a primeira carta de João aqui, né, há pouco tempo. Vamos, se Deus quiser, iniciar a 1 Coríntios essa quinta. Espero que todo mundo esteja bem, saudável, com voz. Já era para ter iniciado essa semana, a 1 Coríntios. Ele escreve: mas vocês têm a unção que vem do santo, e todos têm conhecimento. Eu botei a setinha aí ligando, mostrando que há uma relação. A unção do Espírito Santo é justamente essa revelação, essa sabedoria do conhecimento. O conhecimento de quê? Da glória de Deus. Veja que essa unção é muito mais do que o conhecimento, do que a gnose intelectual. É a aplicação efetiva em nosso espírito, em nossa mente, em nosso coração deste conhecimento. Você pode chegar para qualquer pessoa no mundo e dizer assim: Jesus morreu na cruz, por isso eu sou salvo. Na cruz ele pagou os meus pecados. Inteligivelmente as pessoas conseguem compreender isso? Conseguem. Alguém consegue dizer: aquele homem crê que um homem morreu, se sacrificou, que Deus veio, se sacrificou e pagou o pecado dele. Agora, entre compreender e crer e ter essa verdade aplicada em nossos corações, tem um abismo. E a ponte para esse abismo que supera isso é o Espírito Santo. Somente o Espírito Santo pode fazer essa obra de aplicar essa verdade no coração dos homens. É por isso que Paulo diz que para uns é escândalo, para os judeus é escândalo, para os gregos é loucura, porque os judeus esperavam um Messias poderoso que viesse dominar e não morrer. Os gregos pareciam loucura, porque para eles o Deus é quem domina, sempre o Deus mata, e quem conhece o panteão grego é assim, né? Os deuses usando os homens, Deus mata para usar. E vem a mensagem da cruz que é o contrário, é Deus
se fazendo pequeno, se fazendo servo para salvar. Quem é que pode aplicar esse conhecimento para além da intelectualidade no coração dos homens? Somente o Espírito de Deus. Os eleitos serão salvos. Eu queria saber se é da vontade de Deus que todos conheçam o Espírito Santo. Não, como assim? Que todos tenham o Espírito Santo? Que todos conheçam. É porque assim, na verdade é o Espírito Santo que nos dá o conhecimento. Não é? Porque esse Deus chamado para evangelizar. Sim. Então, na nossa concepção humana, a gente consegue entender, né, que parte com Deus, aí eu entendo. Na nossa concepção humana, é da vontade de Deus que todos conheçam a palavra. Pronto, entendi. Conheçam o Evangelho, a mensagem, né? A mensagem é o Evangelho. É porque a mensagem é o Evangelho e quem aplica o Evangelho é o Espírito Santo. Né? Sim, é da vontade de Deus que nós expormos essa vontade a todo mundo. Ele diz, né? Que é para pregar a toda a criatura, inclusive a condicional da sua volta é quando o Evangelho estiver exposto a todos. Né? Não, é aí que tá. Mas nós temos a obrigação, são duas coisas distintas, né? A nossa obrigação é de pregar a toda criatura. A aplicação da mensagem é obra do Espírito Santo. E a gente sempre fala, que foi isso que eu falei na mensagem, né? O nosso conforto está em saber que a minha missão é pregar a palavra. Minha missão não é de convencer. Eu prego, por isso que eu disse, ninguém tem a lista dos eleitos e nem é da nossa conta tentar adivinhar a lista dos eleitos. A minha missão é pregar a toda criatura. O que eu sei é que aqueles que receberão é aqueles em que o Espírito Santo agir profundamente no coração. Esses são os eleitos. Hã? Nem todos são eleitos. Nem todos são eleitos. A exposição funciona como uma peneira. Sim, não. A peneira tá ali, a exposição. Dupla, peneira dupla. Não só de separar o joio do trigo nesse aspecto, né? Mas também de revelar para muitos a condenação justa. Veja, olha para Cafarnaum, o lugar onde foi, digamos assim, o quartel-general de Cristo do seu ministério, onde ele fez a maioria dos milagres. O que é que Jesus disse? Cafarnaum, você pensa que vai ser elevado até os céus? Você vai ser jogada no inferno. Porque vocês viram tudo isso e não se arrependeram. Então, sim, a revelação, a gente chama de exterior. A gente vai chegar nesse, é um assunto mais profundo, tá? São dois tipos de revelação. As pessoas, né, chegarem a essa conclusão que não elegeu todos. Isso, Deus não elegeu todos. É porque assim, o fato de Deus não ter eleito, né, elegido todos os homens, não significa dizer que não devemos pregar a todos os homens. A gente não tem a lista dos eleitos. Nossa missão é pregar a todas as criaturas. Isso. Né? Agora, Hoje no Evangelho estava lá escrito, né, que ele escondeu de uns. não revelou para um. Exatamente, perfeito. E Paulo fala, quem és tu para questionar ele? Quem és tu para questionar Deus? Exatamente. É importante a gente saber que há dois tipos de revelação. Uma que cabe a nós e uma que cabe a Deus. Tá? Claro que a gente saiu agora um pouquinho já do nosso tema, mas está dentro porque estamos falando aqui da revelação do Espírito, tá ligado? Com que nós vamos estudar bem mais à frente na Confissão de Fé, chamado de vocação eficaz ou graça irresistível. A graça irresistível é justamente isso. Nós expomos a verdade do Evangelho, mas irresistivelmente quem convence o homem é o Espírito Santo. O Espírito Santo convence a todos? Não. O Espírito Santo não convence a todos porque ele não é forte o suficiente, não é onipotente e soberano o suficiente. Não, nós já temos visto que o nosso Deus é soberano. Ele não convence a todos porque não quer, porque não são dos eleitos. Agora, nossa missão é diferente da missão do Espírito. A nossa missão é pregar a todo mundo, a do Espírito Santo é convencer os eleitos. Beleza? E às vezes a gente quer entender com a nossa mente humana, porque Deus não escolheu todos. Né? Isso não está revelado a nós. Mas aí não é a gente que tem que entender. Isso. Mas também está escrito, né, na palavra que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Isso, é porque chamados é justamente a nossa missão. Nós chamamos. Se arrependa. Não é o que o João fez? Arrependam-se, raça de víboras. Esse chamado ao arrependimento é para todos. A gente chama a todos. Mas os escolhidos, que são os que efetivamente ouvem esse chamado, são só os eleitos. Você acha que esse escolhido vai entrar em... Mas pode falar. Foi antes ou depois da queda? Antes da fundação do mundo. Antes do mundo ser criado, consequentemente, Antes da queda já. antes da queda. Antes da queda. É os pré-lapsarianos. Supralapsariano. Eu fiquei com essa dúvida, porque assim, eu fui estudando no Gênesis já. Porque Deus criou o homem bom. Sim. E aí, por esse motivo, eu fiquei...
Deus criou o homem bom e livre, né? O que o homem faz é usar da sua liberdade para o mal. E aí ele passa até agora uma natureza caída. E é justamente que é isso a salvação, né? É trazer de volta o homem à sua natureza, mas não traz todos. Deus traz apenas os seus eleitos. Né? É profundo, né? Mas não é um profundo impossível, não um profundo a profundidade está quando a gente quer entrar em assuntos que a Bíblia não diz. Por exemplo, como é que eu defino quem é eleito para eu pregar? Parece que tem muito isso, sabe? Ou algumas pessoas dizem, será que meu trabalho de pregar ele é meio assim, inútil, uma vez que Deus tem seus eleitos? É justamente o contrário. A predestinação, que vai além da eleição, né? São duas coisas, tá? Predestinação e eleição. Se a gente fosse tratar de conjuntos matemáticos, a predestinação é o conjunto maior, a eleição é um conjunto menor dentro. A predestinação é o ato de Deus traçar todo o rumo da história. Inclusive os meios pelos quais os eleitos são chamados. Tá? Qual é o meio pelo qual o eleito é chamado? A pregação do evangelho. Qual o ato pelo qual muitos homens serão condenados? A pregação do evangelho também. A condenação é uma coisa terrível? É. Mas ela também exalta um dos atributos de Deus. Deus é justo. E a sua justiça será aplicada. Aí você pensa, e nós, que somos pecadores e fomos salvos de graça, Deus será injusto em nos salvar? A resposta é não, porque a nossa punição também foi aplicada em Cristo. A sua justiça continua exaltada, o seu amor continua exaltado, a sua suficiência continua exaltada em todas as coisas. E a Bíblia, ela. Pode ficar à vontade. A Bíblia é bem clara com relação a isso. A escolha tem os eleitos, mas também existe a sua responsabilidade de aceitar. Isso. E as duas coisas estão andando Juntas. Não tem como dissociar. Augusto Antônio dá um exemplo bem interessante que ele sobre ele que explica. É como se ele tivesse uma porta, uma rua, né, que está lá escrito: vem a mim todos que estão cansados, oprimidos. Todo mundo passa, uns outros pensam. Né, não entra. E quando entra lá por dentro, diz: só vem a mim aqueles que o Pai me der. Ou seja, você escolheu entrar, mas lá dentro está escrito que Deus escolheu você. Então, a gente não tem como, é que nem a Trindade, não tem como a gente entender. Né? Pai, Filho e Espírito Santo são Deus só, em três pessoas A distintas. mesma coisa é a predestinação. Existe a soberania de Deus, como foi falado aqui, e existe também a nossa responsabilidade de escolher. Como a gente consegue juntar as duas coisas, a Bíblia não fala. Isso, Só lá em cima, como o Fábio falou, que me as primas. São duas linhas que não se cruzam, caminham juntas. Responsabilidade humana, soberania de Deus, a eleição. E isso também é mais uma forma de Deus dizer: deixe de ser arrogante e querer saber de tudo. Ele fala isso para todos nós, irmãos. Não é só para você não, meu Pedro. Para todos nós. A gente quer saber de coisas que Deus não nos revelou e não quis nos revelar. Né? Um exemplo que você falou aí, da questão que sempre você vai ter os eleitos, tem uma cidade que Paulo ia pregar, que Deus fala para ele: pode pregar aí, que aí tem eleitos. Ele falou para Paulo, né? Tem os meus eleitos. Essa cidade, eu não sei ainda qual foi essa parte, mas tem um momento que Paulo fala, que Deus fala para Paulo. Jesus ele vem a Paulo e fala: pode pregar nessa cidade, e nessa cidade tem eleitos. É incrível, é incrível. E assim, é para claramente ficar fora do nosso alcance essas verdades. Sabe? É para claramente estar fora do nosso alcance essas verdades. O que a gente aprende com todos esses textos? Que Deus elege. Que só vai se converter e responder com sim ao evangelho os seus eleitos. Mas que cabe a você, a mim, a nós descobrirmos qual é essa lista previamente? Não. É tanto que a nossa missão é pregar. Jesus deixou bem claro: vou enviar vocês como cordeiros para o meio de lobos. Jesus envia ele aqueles homens à toa, querendo fazer chacota com a cara deles de besta? Não. Todos aqueles que ouviram a mensagem se converteram? Não. Não só não se converteram, como Jesus disse: os que ouvirem e não quiserem, bata até os pó dos pés e sai e pregue a outro. Mas os que ouvirem serão acrescentados. A gente tem que saber disso, irmãos. Vanessa, né? Não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós um trabalho constante, esforço constante contra pecadores. Irmãos,
Ele é o Senhor da seara. Nós somos apenas os semeadores. Quem faz a ceifa é Ele. É importante. A gente nunca deve tentar tentar assumir uma posição que não é nossa. Quem faz a ceifa é Ele. Quem convence é Ele. O meu papel é lançar a semente, é pregar com fidelidade, com bons argumentos, estudar para isso, me esforçar para isso. Mas jamais... Sabe por quê? Imagina aí a arrogância do homem dizer, chegar no céu e encontrar aquele que pregou e dizer, você está aqui por minha causa, porque eu te convenci. Isso não vai acontecer no céu. Isso não vai acontecer. Todo mundo que está lá no céu foi convencido por Cristo. Ouviu a mensagem de homens, mas foi convencido por Cristo, pelo Espírito Santo. Eu e Fábio, em outro local, a gente pegou uma pessoa que falou assim, eu tentei, não sei o que, mas não sei o que. Quando ela falou, eu fui lá e abordei, mas quem convence no Espírito Santo? Não é a pessoa que convence. Eu sempre tive uma dificuldade assim, de gente que diz, eu ganhei não sei quantas almas para Cristo. Eu falei, não, você não ganhou alma nenhuma não para Cristo. Você ganhou 0 almas, Cristo ganhou todas. Você só trabalhou, você pregou. Você é o servo. É claro que é possível a gente usar esse termo, tá? Não tá, é só que a gente tem que ter o entendimento correto. Quantificar. Aqui é para pessoas que não são crentes, que a gente vai pregar de uma forma diferente, fazer de uma forma. Esse horário aqui para que são os convertidos. Esse aqui tem horários específicos, mas não adianta, porque você pode fazer o que for. Às vezes a pessoa vai até aprender de forma errada. Eu acho que é a linguagem perfeita. Até porque a gente tem que criar estratégias para acessar vários tipos de pessoas. Você pode criar horários específicos para... As duas coisas, elas têm um fundo de verdade. É a gente saber aplicar no devido contexto. Por exemplo, a pregação, para mim, a do culto é expositiva sequencial. É a pregação que a gente enxerga como sendo bíblica, né? E Deus, ele pode converter pessoas. Meus irmãos, tem relatos de grandes homens de Deus que se converteram ouvindo uma pregação de textos assim, que a gente diria, esse texto tem nada a ver. Como é que o cara se converte ouvindo isso? E se converteram. Justamente porque é aí que está, é o Espírito Santo que aplica a vontade, a verdade divina no coração. Agora, significa dizer que nós, quando vamos pregar pessoas leigas, que nunca ouviram do Evangelho, vamos pegar o texto mais obscuro? Não, é só a gente ter essa diferença, essa diferenciação. A minha estratégia no meu lidar, e o meu lidar é lá fora. É porque a gente tem essa coisa muito do culto público. O culto público hoje é excelente, é perfeito. É o dia da solenidade, é o dia da feira da alma, como os puritanos diziam. É isso. Então, é isso que eu tô... Você vai começa a pregar aqui. Você não pede o Espírito Santo? Claro, perfeito. Claro, perfeito. Isso, do Espírito. É o Espírito Santo que te dá as palavras. Perfeito. É isso que eu tô dizendo. Aqui é o dia da feira da alma. Aquela palavra que você vai falar daquele jeito. Isso, perfeito. Aqui é o dia da feira da alma. Mas lá fora é o culto ordinário, irmãos. Aí lá fora nós usamos as estratégias. Não é? A gente só tem que diferenciar as estratégias externas. As estratégias externas, viu, irmãos? Vamos lá. As estratégias externas que nós usamos no dia a dia, no evangelismo, no culto ordinário, das estratégias, né? Que é o dia do culto. O dia do culto, a gente não tem que fazer palavras pensando em situações, não. Até porque culto é culto, né? Não existe o culto da mulher, o culto de jovem, o culto de homem. Isso não existe, não. Só existe o culto solene a Deus. Não existe outro. Em ficar inventando moda, tá inventando fora da Bíblia. Nunca li Paulo dizendo, faça o culto de jovens, faça o culto das mulheres, o culto da descida do Espírito. Não tem nada disso na Bíblia. Só tem o culto solene. Do Antigo ao Novo Testamento só tem o dia do Senhor, tá? Como culto. O único culto que a gente vê que é uma reunião especial, que a Bíblia nos relata, é que o povo de Deus deve se reunir para orar e estudar a palavra de Deus. Que é o que acontece já no culto solene também. Tá? Só para encerrar, eu achei que a gente ainda ia avançar em mais um parágrafo. Se os irmãos quiserem, a gente vai até umas 2 horas. Ninguém está com fome, né? O versículo 27 diz assim: quanto a vocês, a unção que receberam dele permanece em vocês. Essa iluminação permanece os homens. E não precisa que alguém os ensine. O Espírito Santo, João está dizendo assim que não precisa de mestre na igreja, pastor, não, que ele não está desfazendo o que ele já tinha ensinado antes.
Mas ele está dizendo que essa aplicação não é um homem que coloca no coração de outro, mas é o Espírito que ensina, de fato, efetivamente. Mas como a unção dele os ensina a respeito de todas as coisas e é verdadeira e não vai falsa, permaneçam nele, como também ela ensinou a vocês. Então, a aplicação da verdade do Evangelho é obra do Espírito Santo. E jamais nós devemos esquecer isso, nem achar que foi eu, com o meu argumento, que convenci alguém, ou que existe um modo melhor. Claro que sempre existe um modo melhor, tá? Existem pregadores, homens grandes, que dizem que toda vez que terminava de pregar um sermão, a primeira reação que tinha era pedir perdão a Deus pelo sermão que tinha pregado. Podia ter sido melhor. Claro que nós devemos resguardar as devidas proporções. Amém, irmãos? Então, vamos orar ao Senhor. Eu ia pedir a Gabriel, mas ele está sem voz. Senhor, obrigado pela tua palavra, Deus. Que a gente entenda sempre a nossa missão, que o Senhor, dia após dia, clareie a nossa mente nas verdades profundas do Evangelho, pois não vamos nos furtar de ensinar a verdade como ela nos é revelada. Ajuda-nos a compreender essas grandes verdades, a viver, a aplicar, e a saber que a tua palavra, que é perfeita, que tem um ensino perfeito, só faz sentido no coração dos homens mediante a ação soberana do teu Santo Espírito. Assim como a tua palavra é viva e eficaz, somente o Espírito da verdade e da vida pode nos aplicar essa verdade de forma efetiva. Portanto, ó Deus, eu te peço, quando pregarmos o Evangelho, que o teu Espírito esteja conosco sempre. Que o teu Espírito esteja sempre aplicando as verdades no coração dos homens. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.